Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E neste Soundbite está apresentado o PTRR. Viva Helena Pereira. Olá, viva. O Governo anuncia um mega pacote, podemos chamar assim, de 22,6 mil milhões de euros entre fundos públicos nacionais, financiamento privado e fundos europeus para recuperar e transformar o país. E usar aquela palavra muito cara ao país também, aos governos, que é resiliência. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro Luís Montenegro na apresentação deste plano nesta terça-feira. Propomos que o PTRR seja gerido através de uma agência cuja vigência terá precisamente a duração do período correspondente a estes 9 anos, de 2026 a 2034, e que irá coordenar e executar todo o desenho de cada uma das medidas agora apresentadas. Helena Pereira, é um plano verdadeiramente inovador ou nesta terça-feira não ouvimos nada que não tenhamos ouvido já da boca do Primeiro-Ministro nos últimos dias? É propaganda, como diz a oposição? Eu acho que a oposição tem razão nas críticas que fez. Olha, mas deixa-me só dizer, eu ouvi os 45 minutos da intervenção do Primeiro-Ministro, não tomei nota, confesso, com rigor, das vezes que ele disse a palavra resiliência, que tu estavas agora a falar, mas eu diria que disse assim umas 8, à vontade. Mas sim. Mais, Helena, eu diria mais. Ou mais. Sim, porque a maior parte das coisas que Luís Montenegro falou hoje, ele já as tinha dito na conferência de imprensa no dia 20 de fevereiro. Lembras-te que houve uma conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros? Foi numa altura em que o Governo vinha de vários dias a ser criticado por ter demorado muito tempo a reagir aos efeitos da tempestade no centro do país e de ser acusado de inação. E nessa altura o Governo quis mostrar que estava determinado a tomar uma série de medidas e que parece-me que as principais que foram ditas a 20 de fevereiro, eu acho que é o lead de 20 de fevereiro, é o lead de hoje também. E o Primeiro-Ministro falou durante muito tempo. Fez, sobretudo, ali um novo pacote em termos de milhões, em termos de números, não só de dinheiro, como de eixos, de quantidade de medidas. Mas para falar daquilo que as pessoas percebem do que o Governo vai fazer, o que é que ficou? Ficou a história do Starlink, das juntas de freguesia terem Starlink. Mas já se tinha falado, de certa maneira, também. Exatamente, que já tinha sido dito a 20 de fevereiro. Ficou a história do Fundo de Catástrofe para Sismos, que já tinha sido dita a 20 de fevereiro. Aliás, antes de 20 de fevereiro, nós tínhamos no Público e Renascença, fizemos uma entrevista ao Ministro das Finanças e ele próprio já tinha anunciado nessa entrevista que ia haver o tal fundo para sismos, para catástrofes e sismos, e voltou, é a terceira vez que o anúncio é feito. Se bem que aí há uma novidade, porque nem o Montenegro nem o Ministro antes tinham falado, aberto a porta sobre como é que aquilo ia funcionar, e hoje Luís Montenegro diz que o Estado não pode substituir-se a todas as pessoas, e portanto vão ser as famílias e os proprietários que vão ter que constituir um seguro para catástrofes, e o Governo vai ajudar quem tem mais dificuldades económicas e não possa pagar esse seguro. Portanto, que era um pouco esperado, não é? Porque na altura Miranda Sarabia não quis falar sobre isto, mas já era o esperado, pronto. E aí deu um passinho em frente. Depois anunciou também uma reserva, a constituição de uma reserva de medicamentos, dizendo que era um tópico que o Presidente da República tem insistido bastante. E também estudar a reserva de alguns alimentos. Portanto, e não houve, mais uma vez, espaço para os jornalistas fazerem perguntas.
De todo. E aí eu acho que a oposição tem razão quando diz que isto é um novo embrulho que não acrescenta muito mais, que é uma forma de mascarar ou de distrair as atenções daquilo que ao fim de 3 meses ainda não foi feito. E por isso é que se calhar esta dificuldade de Luís Montenegro de se submeter às perguntas dos jornalistas, porque se tivessem a oportunidade de fazer perguntas, eu acho que era importante o Governo explicar por que razão é que ao fim de 3 meses ainda há pessoas sem comunicações móveis, há cerca de 20 mil, não estou em erro. Sim, na região de Leiria. Sim. Pessoas sem comunicações móveis, não se percebe como, e não se percebe como é que... Primeiro, como é que isso acontece, e depois, como é que o Estado não tem uma medida ou para sossegar as pessoas quanto ao futuro, de que isto não pode voltar a acontecer, e se voltar a acontecer, as operadoras têm que indemnizar as pessoas que têm esse prejuízo, as pessoas nas suas casas e também empresas, não é? Que também ficam sem comunicações e têm um impacto económico maior. E, portanto, são as pessoas que ainda não têm as casas devidamente arranjadas e os telhados, ainda há pessoas à procura de telhas para remendar as coisas. Portanto, há uma série de coisas que era importante que o Primeiro-Ministro dissesse, e eu realmente, quer dizer, ou posso estar errado, ou tirei muito pouco daquestes 45 minutos em que estive a ouvir o Primeiro-Ministro. Eu acho que o que nós tiramos para além disto foi uma mise-en-scène também, não é? Porque houve aqui uma novidade, não é, Ruben? Não gostaste daquele momento final em que todos os ministros sobem a palco e começam a cantar o hino nacional? Olha... E digo mesmo a cantar, porque vimos-os a mexerem a boca. Exatamente, a esforçarem-se. Eu acho que nunca tinha visto cantar o hino nacional numa conferência de imprensa, porque isto foi uma conferência de imprensa, não é? Sem direito a pergunta. Exatamente. Já tínhamos tido as 8 bandeiras, lembras? Das 8 bandeiras em São Bento, numa conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, também com os ministros todos também. E agora, pelo menos esta é uma inovação que eu acho que quem assistiu a essa parte, que foi mesmo no final, eu acho que não pôde deixar de reparar, porque eu acho que foi mais essa... Não sei, olha, foi mais a novidade do hino propriamente do que outra coisa. Para além disso, deixa-me só aqui, estava-me a esquecer ainda da nova agência, não é? Porque isto vai ser tudo feito com uma nova agência, que não sabe como é que vai funcionar. Mais um organismo já existe, o do Paulo Fernandes, que é a recuperação da região. Eu não sei se é isso que será transformado numa nova agência com outros poderes e outra autonomia, não percebo. E não percebo porque é que no meio ao longo deste tempo todo e na preparação que houve para apresentar isto agora, o Governo não conseguiu arranjar, dizer um pouco mais sobre isso, quem é que vai estar à frente, como é que vai funcionar, enfim... Houve aqui uma tentativa de montar aqui um número mais composto, mas depois, não sei, falhou esta parte e acho que era importante que o Governo também explicasse em breve. Por aqui não nos despedimos com o hino nacional, mas sim com o tradicional beijinho. Olha, um dia, quem sabe. Heróis do mar. Beijinho. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.